Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Radles de Oliveira, sou pós-doutorando, supervisionado pela professora Rita Maria de Brito Alves, no Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. O título do meu projeto de pós-doc é Separação de CO2 de gás natural em unidades submarinas através de líquidos iônicos. Essa breve apresentação está dividida em introdução, objetivos, a metodologia que vai ser empregada e os resultados que são esperados nesse projeto. Fazendo então a introdução desse trabalho, basicamente a gente quer purificar o gás natural, né? O foco, o contexto é esse, remoção de gás carbônico de gás natural em unidades submarinas, o que implica em utilização de altas pressões. Para fazer essa remoção de CO2, diversas tecnologias já foram estudadas na literatura, entre elas destilação criogênica, por exemplo, a adsorção e absorção, que é o tema aqui abordado, né? A tecnologia aqui abordada. Então, a absorção ela tem algumas vantagens, como a elevada capacidade de processamento, né? Flexibilidade e confiabilidade, uma vez que é uma tecnologia já bastante estudada, principalmente com o uso de aminas, né? Soluções aquosas de aminas. E daí, para a gente conseguir fazer um projeto, né, e aumento de TRL de uma tecnologia, é importante se determinar informações de cunho termodinâmico e de cunho de fenômenos de transporte. Nesse caso, né, sistemas envolvendo CO2 e absorção com líquidos iônicos. Então, alguns pré-requisitos seria a determinação de dados experimentais em unidades de bancada e também fazendo a simulação computacional desses dados de absorção de CO2 em líquidos iônicos. Dessa forma, então, os objetivos desse projeto são divididos em três partes, né? Uma parte de revisão bibliográfica, que acontece todo dia, durante todo o projeto, e também uma parte computacional e uma parte experimental. Na parte computacional, a gente vai fazer a obtenção de propriedades e distribuição de carga de líquidos iônicos, e fazer depois a seleção e aplicação de uma equação de estado, né, no modelo do Cosmos-Sack, para daí fazer a predição do equilíbrio de fase, equilíbrio líquido-vapor e equilíbrio líquido-gás, vamos dizer assim, e a comparação desses dados com os dados obtidos experimentalmente. Na parte experimental, então, a gente pretende fazer dados de absorção de CO2 em líquido iônico, também dados de absorção de metano e da mistura CO2 e metano. A metodologia que vai ser empregada na parte computacional, dentro dela está o uso dessa ferramenta chamada JCosmo, né, que a gente já faz a instalação de maneira bem simples. É um software desenvolvido pelo pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Aqui, nesse fluxograma aqui do lado, vocês podem ver a sequência de eventos desde que a gente pega os dados de input da literatura até a comparação dos resultados calculados com os dados experimentais que serão obtidos a partir de um dos métodos dos diversos que tem disponível na literatura. Vocês podem ver aqui nesse slide. Uma vez que lá no laboratório de alta pressão já se encontra uma infraestrutura disponível para fazer essa absorção de gases em altas pressões, né? Contando com uma bomba seringa, células de equilíbrio para baixa e alta temperatura, bem como um cromatógrafo a gás para determinação das composições das fases vapor e gasosa. Há a possibilidade também, a gente quer fazer o desenvolvimento de uma infraestrutura otimizada, né, em que a gente vai contar aí com a instalação de um regulador de pressão num sistema que vai conseguir monitorar de maneira simultânea os dados e as variáveis desse processo de absorção de CO2 em líquido iônico. Os resultados esperados nesse projeto, então, são a predição, né, do envelope de fase para sistema CO2 e líquido iônico, a otimização da unidade experimental de absorção de gases, e assim obter dados inéditos, né, da capacidade de absorção de CO2 em líquidos iônicos, bem como a cinética de absorção de CO2 em líquidos iônicos.
Também vamos fazer a construção do diagrama de fase experimental para sistemas binários e sistemas ternários. E aí, finalizando com a obtenção de dados de cinética de absorção de gases. Esse projeto tem o apoio da FAPESP e sob o processo 2022-107-14-0. E é isso. Muito obrigado e tchau.